Boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui fazendo a gravação à tarde, né? Então, vamos dar aqui continuidade a mais uma etapa de preparação para a prova do ENAD, tá certo? Deixa eu colocar aqui o material, né? O fundo aqui, ó. Isso, aí aqui. Bem, hoje nós vamos fazer a correção da lista 2 do AVA, do projeto Acelere Sua Carreira, tá? É um projeto preparatório para o ENAD, né? E vocês vão observar que, diferente da primeira lista, da qual nós tínhamos 30 questões, hoje essa lista 2 ela é bem mais enxuta, né? Ela é reduzida à metade. Nós temos aqui 15 questões, tá? E obedecendo-se o mesmo critério, o mesmo cuidado que nós tivemos ao fazer a correção da primeira lista, eu destaco a vocês aqui, né, que da mesma forma, hoje também, as questões vão ser apresentadas para você e não se encontram na mesma ordem que podem aparecer para vocês lá no AVA, tá bom? Por quê? A questão ela aparece de uma maneira aleatória. Então, cada vez que o aluno, né, entra ali no AVA, ele entra em contato com as questões, elas têm a sua sequência aleatória. E também, não só a sequência, né, das perguntas, mas também as alternativas. Elas também se alternam em relação à apresentação. Então, A, B, C, D, E, né? Elas sempre vêm mescladas. Então, é muito importante, né, que em função desse aparecimento de questões e alternativas de uma maneira aleatória no AVA, nós não vamos apresentar aqui um gabarito formal. Nós vamos fazer a correção das questões de forma que vocês possam obter o aprendizado, né? Saber qual que é a resposta correta e não um gabarito a ser seguido, tá bom? Mas isso não é novidade, da mesma forma a gente já tinha falado na primeira listagem, né? Então esse cuidado, ele continua, tá bom? Bem, então a primeira questão que eu vou aqui apresentar para vocês é essa daqui, olhem só. A capacidade de sobreviver em diferentes meios osmóticos foi adquirida nos grupos de animais pela evolução de um meio interno estável, que age para proteger os tecidos internos contra oscilações no meio externo. Assim, a capacidade de manter o meio interno adequado em face ao estresse osmótico desempenhou um papel muito importante na evolução animal. Vários mecanismos osmorreguladores são empregados para controlar os problemas osmóticos e regular as diferenças entre os compartimentos intra e extracelular, e entre o compartimento extracelular e o meio externo. Esse processo ocorre basicamente através da regulação da entrada e saída de água e sais do organismo. Na verdade, este assunto ele é estudado por nós na morfofuncional comparada, né? Então, considerando este texto apresentado e a fisiologia animal comparada, assinale a opção correta. Vejamos. Então, vem, na verdade, né, 5 opções, e vocês vão perceber que essa questão aqui, né, que o que realmente define, o que faz com que realmente esse processo ocorra de cuidado, né, desse controle do meio interno e externo, é essa questão em que fala que os animais que vivem em água doce, né, incluindo invertebrados, peixes, anfíbios, répteis e mamíferos, eles tendem a possuir líquidos corporais hiperosmóticos em relação ao meio aquoso em que vivem, né? Então, isso sempre é uma questão que ela é observada para tentar manter, né, aquele equilíbrio, né, entre o meio intra e o meio extracelular e o meio interno e o meio externo em relação ao organismo,
né? Então, nessa questão aqui é para marcar justamente essa alternativa em que fala em que estes, né, organismos bem diversificados, né, desde invertebrados até mamíferos, eles realmente tendem a possuir os líquidos corporais hiperosmóticos, né, superconcentrados em relação ao meio aquoso em que eles vivem, tá bom? Bem, a próxima questão. Vilões que choram. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Tudo nas cordas dos vilões ecoa e vibra e se contorce no ar, convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Que esses violões nevoentos e tristonhos são ilhas do degredo atroz, funéreo, para onde vão, fatigadas no sonho, almas que se abismaram no mistério. Bem, este poema Vilões que Choram procura, por meio de recursos linguísticos, transmitir ao leitor a tristeza do seu eu lírico, na imagem de um recital de violão. O recurso usado para imitar o timbre do violão é A. Então, aqui, né, vou mostrar para vocês a resposta correta, mas ao mesmo tempo, a própria leitura, né, eu acho que ele é muito sugestivo. Se vocês observarem, né, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias os violões. Então, olhem só, que nessa questão, né, existe uma sonoridade que ela é baseada nas repetições da consoante V. Isso se torna muito claro, né, a partir do momento que você faz a leitura do texto. Então, que eu acho que, da mesma forma que isso apareceu anteriormente na listagem 1, a gente também pode perceber que na listagem 2, muitas questões é uma leitura atenta, né? Várias questões a gente percebe que uma leitura atenta da questão, ela já se torna muito sugestiva, né? É porque isso acontece nas provas do ENAD, tá, gente? Todas essas questões, elas são baseadas em questões que já foram aplicadas em ENADs passados, né? Então, acho que isso é para chamar a atenção de todos nós, né? Esse cuidado, essa leitura cuidadosa, né? Prestar atenção ali no enunciado. Muitas das vezes a gente consegue, né, ter ali o retorno da questão, né, correta a partir deste cuidado, dessa leitura, tá bom? Próxima questão. Atualmente, a sociedade convive com a supervalorização do conhecimento científico e com a crescente intervenção da tecnologia no dia a dia. Dessa forma, é cada vez mais difícil pensar na formação de um cidadão crítico, alienado do saber científico. O professor na escola fundamental deve explorar a ciência, mostrando-a como conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas transformações, para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo. Para cumprir essa função, o professor de ciências pode utilizar como referência os parâmetros curriculares nacionais, que são os PCNs. Bem, os PCNs indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de... E a gente vai ver que, diante das alternativas, os PCNs indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam capazes de conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade de vida. Se vocês observarem, a questão, né, toda ela está correta, toda ela é um tipo de questão
que também nos sugere muita questão do bom senso, né? Bem, onde a gente tem aí um valor básico, né? Central, cuidado com o corpo, valorizar hábitos saudáveis, né? Questões básicas de qualidade de vida. Então, é outra questão também que, com um pouquinho de leitura, um pouquinho de bom senso, né, a gente percebe. Eu estou enfatizando justamente o correto aqui, né, porque se a gente for atentar para as outras questões, que utiliza a internet como única fonte de informação, então, assim, é só aquele cuidado mesmo, né? Um bom senso, uma boa leitura, um cuidado no enunciado e nas alternativas. Muitas vezes a gente percebe que não é difícil, né? O entendimento e até mesmo a capacidade, né, de assertividade da resposta correta, tá bom? Próxima. A floresta virgem é o produto de muitos milhões de anos que passaram desde a origem do nosso planeta. Se for abatida, pode crescer uma nova floresta, mas a continuidade é interrompida. A ruptura do ciclo de vida natural de plantas e animais significa que a floresta nunca será aquilo que seria se as árvores não tivessem sido cortadas. A partir do momento em que a floresta é abatida ou inundada, a ligação com o passado perde-se para sempre. Trata-se de um custo que será suportado por todas as gerações que nos sucederam no planeta. É por isso que os ambientalistas têm razão quando se referem ao meio natural como um legado mundial. Mas e as futuras gerações? Estarão elas preocupadas com essas questões amanhã? As crianças e os jovens, como indivíduos principais das futuras gerações, têm sido cada vez mais estimulados a apreciar ambientes fechados, onde podem relacionar-se com jogos de computadores, celulares e outros equipamentos interativos virtuais, desviando sua atenção de questões ambientais e do impacto disso em vidas no futuro, apesar dos esforços, em contrário, realizados por alguns setores. Observe-se que, se juntarmos a uma criança ou a um jovem, se eles desejam ficar dentro dos seus quartos, com computadores e jogos eletrônicos, ou passear em uma praça, não é improvável que escolham a primeira opção. Essas posições de jovens e crianças preocupam tanto quanto o descaso com o desmatamento da floresta hoje e seus efeitos amanhã. Interessante, né? Assim, foi retirado de ética e prática, uma adaptação, né? Mas é um enunciado que nos faz realmente refletir, né? Da situação que estamos vivenciando, não é uma situação pontual, é bem generalizado, né? Bem, qual que é um título adequado ao texto apresentado acima? Vejamos. Bem, observar, ele fala sobre a situação de engajamento de crianças e jovens na preservação do legado natural, uma necessidade imediata, né? O tempo todo falou justamente disso, né? Da importância de se manter a questão da natureza, do incontestável valor de se manter, né, o mais preservado possível a nossa natureza e a importância, né, que é não só proteger este bem natural, como também sensibilizar nossas crianças e jovens, né, de que é importante que elas também percebam que nós precisamos, o papel de cada um de nós e delas, inclusive, né, na proteção da natureza e sempre preservar, né, essa natureza para as futuras gerações. Então, esse engajamento, né, é um texto interessante mesmo para ser pontuado, para a gente poder refletir, né? A gente, na hora que eu falo assim, nós refletirmos a situação de uma maneira geral, né? A população de uma maneira geral, a sociedade, discutir inclusive o papel de cada um, né? A importância de cada um em realmente destacar
de que a natureza precisa ser preservada, mas também sensibilizar a sociedade como um todo para esse papel, né? Não é só ficar dentro de quarto e vendo as questões todas do âmbito virtual, né, gente? Bem, muito bem. Próxima questão. O DNA, a principal molécula a determinar as proteínas de um organismo, é capaz de sintetizar, além de ser o responsável por determinar nossa genética. Contudo, diversos estímulos são capazes de modular essa expressão, estimulando e inibindo certos genes de acordo com a situação do ambiente intra- e extracelular. Esses mecanismos são conhecidos como mecanismos epigenéticos. Considerando os mecanismos epigenéticos, analise as afirmativas a seguir. 1. Certos estímulos sinápticos podem levar à estimulação do CREB. Eu até coloquei aqui para vocês relembrarem, né? CREB é a proteína ligante ao elemento responsivo pela adenosina, né? Um fator de transcrição fortemente relacionado com o fortalecimento sináptico. O CREB, quando ativado, liga-se a uma região do DNA chamada de CRE, induzindo a expressão de certas proteínas. Assim é considerado um mecanismo epigenético. Bem, segunda frase. A alta taxa de glicose sanguínea induz a liberação do hormônio insulina, estocado em vesículas pelas células pancreáticas. Esse aumento da liberação de insulina pela glicose pode ser considerado um mecanismo epigenético, visto que induz o aumento da expressão de insulina no sangue. E a terceira frase, falando que o hormônio adrenalina é o principal hormônio relacionado ao nosso mecanismo de luta e fuga. Um dos seus mecanismos de ação é induzir a vasodilatação periférica por meio do aumento da síntese de óxido nítrico, um potente vasodilatador local. Essa característica da adrenalina de aumentar a síntese de óxido nítrico concede a ela a classificação de mecanismo epigenético. Assinale a alternativa com a resposta correta. Inclusive, eu coloquei aqui, né? Porque realmente só a primeira afirmativa que está correta, mas até chamei a atenção aqui, lembrando, né, que a adrenalina, ela promove vasoconstrição e não vasodilatação, né? Então, a gente consegue, porque realmente a adrenalina, ela está relacionada ao mecanismo de luta e fuga, quando o nosso organismo, né, está ali numa situação realmente que é montada uma série de situações orgânicas a fim que nós possamos ter, né, fôlego para correr, sermos responsivos, né, porque a princípio imagina-se que numa situação de luta ou fuga, o meu organismo precisa responder frente a algo, né, que tenha acontecido, que eu preciso, de alguma forma, me proteger a minha estrutura corporal, né? Então, é montada uma série de reações que, de fato, mas, para isso, né, a adrenalina, ela promove não uma vasodilatação, mas sim uma vasoconstrição periférica, né? Aí sim eu teria aumento da frequência cardíaca, tanto é que a gente percebe, né, que o coração, a frequência, existe uma taquicardia, né? A gente sente, a gente até fala, nossa, eu fiquei tão nervoso que eu pensei que meu coração ia saltar pela boca, né? É importante, é interessante, quando eu ministro disciplinas desse assunto para vocês, eu sempre falo assim, olha, gente, são situações que eventualmente a gente precisa parar para pensar de como que o nosso corpo reage frente a esses momentos, né? Porque a gente consegue muito bem fazer uma leitura quando a gente fica ansioso, quando a gente é eventualmente numa situação que se vê em perigo, né? A gente tem tantas ações que ocorrem na nossa estrutura corporal e que a gente recorda muito bem disso, né? Então, o detalhezinho aqui é chamar a atenção disso, né? Que o autor dessa frase, ele pegou ali, fez uma pegadinha mesmo, né? O que ocorre é uma vasoconstrição. Por isso, nessa questão que se marcar, realmente a única afirmativa correta é a primeira afirmativa. Bem, aqui
De acordo com a RDC Anvisa, número 306/, do ano 2004, e a resolução do CONAMA, de número 358/2005, são definidos como geradores de resíduos de serviços de saúde, que são os RSS, todos os serviços relacionados ao atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo, laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços nos quais se realizem atividades de embalsamento, serviços de medicina legal, drogarias e farmácias, inclusive as de manipulação, estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, centro de controle de zoonoses, distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores, produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde, serviços de acupuntura, serviços de tatuagem, entre outros similares. A Anvisa e o CONAMA classificam os resíduos de serviços de saúde segundo grupos distintos de risco que exigem formas de manejo específicos. Qual é o objetivo da separação e do gerenciamento desses resíduos de serviços de saúde? Bem, não tem lógico, né? Que está associada à proteção, a proteger os profissionais, a saúde da população, o meio ambiente e o encaminhamento seguro. Então, na hora que a gente observa aqui, né, é a única opção possível que realmente atende a esse objetivo, né? Bem, vamos, mais um. Bem, em economia, um estudo de considerável interesse prático envolve o cálculo da quantidade de unidades vendidas de um produto qualquer em uma empresa deve atingir a fim de cobrir seus respectivos custos totais associados à produção dessas mesmas unidades. Com base nos valores dessas variáveis, calcula-se o lucro associado à venda dessas unidades, que aqui é definido como sendo a diferença entre as vendas e os custos totais da empresa. Tal procedimento encontra-se representado no gráfico a seguir, cujo eixo horizontal representa a quantidade de unidades fabricadas e ou vendidas de um determinado produto, e ao passo que no eixo vertical representam-se os custos e ou receitas associadas a esses mesmos produtos, e expressas numa unidade monetária qualquer, aqui simbolizada pelo cifrão. É isso que se tem, né? Aqui, cifrão, que é a unidade aqui monetária representada, e aqui a quantidade de produtos que são produzidos, né? Então, a gente faz a observação aqui, existem duas retas, onde nós temos aqui o ponto de equilíbrio, né? Bem, e aqui a quantidade de vendas e os custos totais. Então, observa-se que nesse plano cartesiano há duas retas, uma referente aos custos totais e a outra às vendas das unidades fabricadas. Neste sentido, uma análise mais crítica desse gráfico permite perceber que, vejamos aqui só para vocês perceberem, né, que de fato o número de unidades vendidas deve superar o valor do ponto de equilíbrio para a empresa obter lucro. É isso mesmo. Olhem só, vou voltar aqui, né? Deve ser o quê? Acima do ponto de equilíbrio. Quanto mais aqui, quanto maior vai ser, né? A quantidade agora, olha, quanto mais vender, né? Maior terá o quê? Lucro para essa empresa. Então, a venda, na hora que ela passa do ponto de equilíbrio, se vocês perceberem, né? A venda, ela ultrapassa o valor de custo, né? Então, isso significa o seguinte, que a partir do momento que eu vou vendendo mais, que eu terei um valor monetário maior com aquela venda, reparem que ela vai só o quê, ó? Se sobrepondo, né? Cada vez mais ao custo total. Isso daqui seria o lucro, né?
aquilo que toda empresa deseja, na verdade. Então, essa leitura também aqui, né? Fica tranquilo também. É uma coisa também, eu acho que eu falei na correção da primeira lista, quando vê um gráfico, uma tabela, né? É só fazer uma leitura adequada, detalhada dele. Muitas das vezes a resposta se encontra nele, né? Tem uma próxima. O ritmo de desmatamento da Amazônia Legal diminuiu no mês de junho de 2011, segundo o levantamento feito pela Organização Ambiental Brasileira, Amazon, que é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. O relatório elaborado pela ONG a partir de imagens de satélite apontou um desmatamento de 99 quilômetros quadrados no bioma em junho de 2011 e uma redução de 42% no comparativo com junho de 2010. No acumulado entre agosto de 2010 e junho de 2011, o desmatamento foi de 1.534 quilômetros quadrados, aumento de 15% em relação a agosto de 2009 e junho de 2010. O estado de Mato Grosso foi responsável por derrubar 38% desse total e é líder no ranking do desmatamento, seguido pelo Pará, 25%, e por Rondônia, com 21%. O estado do Amapá apresenta cerca de 80% do seu território conservado por unidades de conservação federal e estadual, além de apresentar terras indígenas. De acordo com o exposto, qual o contexto do desmatamento da Amazônia Legal entre 2009 e 2011? As opções, e vocês vão ver que, na hora que fala do desmatamento, a gente percebe que existem 3 estados brasileiros que responderam por 84% do desmatamento da Amazônia Legal, entre agosto de 2010 e junho de 2011. Foi citado, né? Aqui, ó. Justamente aqui, ó. O estado de Mato Grosso foi responsável por derrubar. E aí a gente percebe que se a gente somar os 38% com 25% do Pará e 21% de Rondônia, nós temos justamente esses 84% aqui, tá? Então é só literalmente ter esse cuidado e perceber, né, que a única frase que é verdadeira, a única que a gente consegue extrair, né, a partir elementos a partir aqui do texto, é justamente, né, esse cuidado aqui de verificar que esses 3 estados, né, foram realmente responsáveis por 84% do desmatamento neste período, tá bom? Para chamar a atenção de vocês. Próxima questão. A meiose é um tipo especial de divisão celular, né, que só ocorre em organismos que se reproduzem de modo sexuado. Lembrando-se que existem 2 tipos de divisão celular. Mitose, que ocorre, é o tipo de divisão celular que ocorre com quase todas as células, né, se a gente observar do organismo humano, que são o que a gente denomina células somáticas. E temos a meiose, que a meiose ocorre conosco, na espécie humana, de uma maneira exclusiva para a formação das nossas células germinativas, que é o ovócito nas mulheres e os espermatozoides nos rapazes, né? Bem, uma das funções da meiose é facilitar a reprodução através da produção de gametas femininos, os ovócitos, e masculinos, espermatozoides. É constatado que a meiose em mulheres, que é a oogênese completa, pode durar cerca de 50 anos, e por isso pode explicar a proporção elevada de aberrações cromossômicas na prole com mães em idade avançada. Já a espermatogênese completa dura cerca de 21 dias e a prossegue até a idade relativamente avançada nos homens. De acordo com Valkin e colaboradores em 2001, utilizando uma cultura de ovócitos isolados de roedores com inibidores de meiose, como a hipoxantina, sugere esse efeito regulador positivo para a manutenção deste ovócito. O mesmo foi constatado com o MAS,
e com FF+. Esses reguladores são utilizados para bloquear ou ativar a meiose e, dessa maneira, facilitar o processo de maturação dos ovócitos, bem como a capacitação dos espermatozoides. Considerando o exposto, indique em qual fase da meiose 2 os ovócitos ficam em estado de repouso até a retomada da meiose para a oogênese ser completa. Na verdade, aqui eu até coloquei a seguir para vocês, né? O esquema da oogênese realmente ter que recordar esse processo, né? De formação do gaveta feminino. Então, vocês vão ver que, de fato, o que na meiose 2, na hora que eles ficam em estado de repouso, eles estão na metáfase 2, né? Só para recordar aqui a vocês, quando a gente fala, né, nós estamos falando das fases. Quais que são as fases, né, que são observadas no processo de divisão celular, né? Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Já que estamos falando de meiose, aí tem, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E também 2, né? E repete-se tudo, 1 e 2. Então, por isso que, de fato, aqui, ó, deixa eu colocar aqui só para vocês recordarem. Essa é a oogênese, do qual nós temos a formação aqui, o objetivo final é ter a formação do ovócito, né? Aquele que vai ser liberado ali no processo ovulatório, que ocorre, né, com nós fêmeas, a princípio, né, uma vez por mês, né, a liberação de um único ovócito. Ou existem mulheres que até mesmo naturalmente possam liberar mais de um, né, tendo a possibilidade da ocorrência de gêmeos, né, uma vez fecundados esses ovócitos, né? Então, olhem só, aqui a gente tem um processo de ovogênese, onde, de fato, ele para, né, na metáfase 2, que é quando ele, então, é liberado no processo ovulatório, tá bom? Então, aqui é mesmo uma recordação, a gente observa que envolve, né, aquela recordação de divisão celular, quer seja por mitose, que aqui no caso específico da questão meiose, né? Chamando atenção para esse processo, inclusive também recordando conosco as diferentes fases, né? Que se seguem em relação à divisão celular, né? Então, aqui envolve esse conceito um pouco mais amplo e é interessante a gente, na hora que tem uma questão dessa, poder até lembrar, né, do contraponto, de outros tipos de divisão celular, como eu citei a mitose, porque no ENAD possa cair, né, diferentes questões. O importante é a gente poder recordar um pouquinho do assunto, ou seja, um assunto que para eles é um assunto importante, tanto é que tem questões que caem na prova, né? Então, a gente não sabe necessariamente o que vai cair, então é muito bom a gente ter essa oportunidade de recordar. E aí eu peço você, né, recordar as fases de divisão. Na hora que eu falo prófase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, recordar características, né, dessas fases. Então, assim, são questões interessantes para a gente poder recordar, tá bom? E que é um assunto gostoso, né? Interessante aqui, que até me fez recordar. Hoje mesmo à noite eu vou dar aula falando justamente dessa característica, né, de que alterações cromossomais tendem a ocorrer mais a partir do momento que a mulher, né, eventualmente seja uma mulher que venha engravidar numa fase mais tardia. Então, não é exclusivo, a gente sabe que não, mas que aumenta, né, a probabilidade de uma mãe que eventualmente venha ter seus filhos
numa fase bem mais madura, né, do seu ciclo reprodutivo, aumentam-se realmente as chances de vir a ter, né, uma gestação em que tem a ocorrência eventual de alterações cromossomais na criança. Bem, próxima questão. Pesquisadores de US em Sydney divulgaram que no final de 2018, uma onda de calor no norte da Austrália dizimou quase um terço dos morcegos da espécie raposa voadora de óculos. Eles estimam que 23 mil morcegos tenham morrido e que no passado, mortes em massa deste tipo de morcego eram associadas a ciclones. No entanto, nos últimos anos, as ondas de calor se tornaram um perigo maior. Bem, considerando o contexto apresentado, analise as afirmativas a seguir. Bem, a morte dos morcegos da Austrália está relacionada às altas temperaturas provenientes do aquecimento global. O aquecimento global corresponde a uma série de problemas ambientais que tendem a agravar as condições climáticas, afetando todas as áreas do planeta. Os maiores responsáveis pelo aquecimento do planeta são os países subdesenvolvidos, porque estes não dispõem de recursos financeiros para enfrentar a poluição. Biólogos alertam para a importância de conservar os recursos naturais e os elementos da biosfera, vitais para a qualidade de vida das sociedades. Assinale as alternativas que contêm afirmativas corretas. E com isso a gente percebe, realmente existem questões corretas nas frases 1, 2 e 4. Na hora que fala aqui, né, que os maiores responsáveis são países subdesenvolvidos, porque aqui nesses países não dispõem de recursos financeiros para enfrentar o enfrentamento da poluição, é algo que não é verdadeiro e nem foi necessariamente tocado nessa questão ali no texto. Né? A gente não pode falar que são os maiores responsáveis, são questões aí que precisam ser discutidas, e a gente sabe muito bem disso, né? Mesmo porque países desenvolvidos, eles já contribuíram e absolutamente em demasia, né, com tudo que nós estamos vivenciando hoje. Então, dá para a gente perceber que as afirmativas 1, 2 e 4, né, apenas são alternativas corretas. E essa 3 aqui está, de fato, absolutamente errada. Bem, próxima questão. Uma das características observadas pelos biólogos para estimar a idade de uma determinada árvore antiga é a contagem dos anéis de crescimento. A estimativa periódica do câmbio vascular, a qual é sazonalmente relacionada em zonas temperadas, produz anéis de crescimento, tanto do xilema secundário como do floema. Bem, isso foi de biologia vegetal. E aqui, escolha uma opção, né? E vocês se deparam falando que cada anel de crescimento anual geralmente representa um ano de incremento no crescimento do caule. É fato, não é uma frase absolutamente, tem nem muito o que discutir, né? Eu até coloquei aqui uma imagenzinha, que eu queria só, porque aqui tem um desenho, né? Mas tem tantas imagens bonitas que a gente pode observar dos anéis, né? Que eles literalmente, aqui porque também não tinha muito espaço, mas dá para a gente perceber o anel primário de crescimento e desenvolvimento, né? E a partir dali fazer uma estimativa mesmo de anos daquela planta, né? Que realmente a cada anel de crescimento representa um ano, né? Desse crescimento que tem a ver com esse período de vida da árvore. A obtenção de ouro em garimpos inicia-se com uma pré-concepção do mercúrio, por processos gravimétricos, ocorrendo amalgação das partículas de ouro. O amálgama é aquecido com tochas de gás propano, liberando vapor de mercúrio diretamente para a atmosfera. O excesso, na forma de mercúrio metálico, é lançado nos cursos d'água, depositando-se nos sedimentos de fundo. O mercúrio é liberado para a atmosfera ou consumido pelos peixes, que, por sua vez, são consumidos pelas populações ribeirinhas, inclusive as indígenas, cuja principal e, às vezes, única fonte de proteínas é o pescado, um hábito alimentar que faz parte de sua cultura.
A forma orgânica do mercúrio, que é metilmercúrio ou dimetilmercúrio, é extremamente tóxica, tanto para a biota quanto para os seres humanos, devido à sua solubilidade lipídica, sua estabilidade e sua propriedade única, que lhe permitem atravessar a membrana celular. A lipossolubilidade dos compostos organomercuriais facilita sua absorção pela pele. Considerando este texto e tendo em vista os processos biofísicos da membrana plasmática, olha só, mais uma vez membrana, né? Aquilo que a gente vê lá no início do curso, em CMC, bicamada lipídica com presença de proteínas dispersas, né? E a lipossolubilidade dos organomercuriais, é correto afirmar que esses compostos alcançam o meio intracelular por um processo de difusão simples, né? Até coloquei aqui para vocês, ó, só para a gente recordar, né? Difusão é um tipo de transporte passivo, ou seja, sem gasto de energia, de um soluto através da membrana, né? A fim de estabelecer aquele processo isotônico, né? O equilíbrio, ou seja, alcançarem a mesma concentração, pois o movimento é a favor de um gradiente de concentração. É aquilo que a gente vê, né? Ou seja, mais uma vez, a gente consegue verificar em questões do ENAD fatores relativos àquilo que a gente estuda no início do curso de CMC, né? Onde a gente apresenta características de membrana, onde a gente fala sobre transporte de membrana, né? Transporte ativo, transporte passivo, difusão, né? Osmose. Então, assim, são processos que a gente vê de início e que eles se repetem, eles aparecem em diferentes contextos para nós. Então, uma boa questão para a gente poder recordar o iniciozinho do curso. Uma próxima. Vinclozolina é um fungicida comumente usado em frutas e legumes. No Brasil, ele está liberado apenas para uso em feijão, mas aparece contaminando outros produtos. Ratas gestantes que comem vinclozolina produzem mudanças epigenéticas bastante duradouras em seus filhotes. Quando adultos, os filhotes machos têm poucos espermatozoides, pouca fertilidade e várias doenças que incluem prostração e deficiência renal. Os bisnetos desses machos também têm poucos espermatozoides. Neste caso, há duas linhas de evidência dando suporte à herança epigenética. Primeiro, a baixa produção de espermatozoides persiste na terceira geração. E segundo, os espermatozoides têm altas taxas de marcadores metil, que é uma marca epigenética que geralmente desativa genes. Considerando-se o contexto apresentado, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Bem, o caso apresentado sobre o efeito do fungicida em ratos demonstra que os genes não são os únicos responsáveis por passar as características biológicas de uma geração a outra. Isso porque a herança pode ocorrer também devido a modificações da cromatina que não alteram as sequências de bases nitrogenadas, como, por exemplo, alterações químicas do DNA ou nas proteínas associadas a este. A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta. Ambas as asserções são proposições verdadeiras, né? De fato. E a segunda, ela é sim uma justificativa correta da primeira. Então, a gente realmente, né, até para a própria leitura, a gente vê que se justifica, a gente vê que realmente a segunda afirmativa, ela corresponde, né? Ela realmente esclarece a primeira, então tá tudo certinho aqui, né? A gente consegue enxergar isso até pela própria leitura, pelo que foi falado, o entendimento do próprio texto, ele nos demonstra essas características que estão aqui relacionadas, né? E que não é nenhuma novidade para a gente, ele apenas deu aqui como pano de fundo, né? Um exemplo de características que realmente possam ser herdadas, né, de uma geração a outra, que não venha a ser única e exclusivamente a partir de genes. Próxima questão.
Toda metodologia utilizada pelo professor no ensino de ciências e biologia pode auxiliar na compreensão de determinado conteúdo. Uma variedade de metodologias estão disponíveis, assim como diferentes alunos para aprender, e as metodologias diferem nos seus variados contextos de realização. Considerando os métodos de ensino, analise as assertivas a seguir. Na aula expositiva, o professor expõe os conteúdos e os alunos têm uma postura receptiva. Por exemplo, quando o professor utiliza o mapa do Brasil para apresentar os tipos de bioma. No método de sala de aula invertida, as aulas seriam os esclarecimentos de dúvidas e conteúdos que foram previamente estudados pelos alunos. Os debates fazem com que os alunos discutam assuntos polêmicos e o professor deve deixar os alunos discutirem sobre o assunto, sem relacionar o tema ao conteúdo curricular. Nas aulas de experimentação, é importante que as atividades sejam problematizadas pelo professor e as aulas sejam realizadas sempre de forma individual. Assinale a alternativa que contenha apenas assertivas corretas. E a gente percebe que apenas a primeira e segunda afirmativa são corretas, né? De fato, olha só. Aqui, ó. Deve deixar os alunos discutirem sobre assuntos sem relacionar o tema ao conteúdo curricular. A gente nunca pode, a gente sempre tem que contextualizar, né? Não é discussão pela discussão, não, é discutir. A discussão ela é bem-vinda, os diferentes pontos de vista são bem-vindos, mas sempre relacionado ao conteúdo, né? A gente não pode fugir, assim, no sentido de tem que ter um objetivo central, né? E aqui, né, sempre de forma individual? Não, né? As aulas, elas precisam ter interação. É isso que é importante, o professor ser o mediador, né? Já pensou, você não dá aula apenas para um aluno, né? A não ser que ali fosse uma situação de realmente aula particular, né? Que não é o caso, que a gente está falando do professor em sala de aula. Né? Então, o professor em sala de aula, ele precisa atender a todos, chamar a atenção. É o que às vezes a gente faz, na hora que a gente percebe que um está ali mais voando, está conversando, está fazendo outra coisa, fazendo um exercício de outra matéria, né? A gente chega, a gente aproxima, a gente chama a atenção, né? A gente convida, a gente pergunta. Participação é tudo, né? E a gente não está dando aula só para um aluno, a gente está dando aula para uma sala, contextualizar, sempre é importante, né? Contextualizar o que a gente está vendo, contextualizar com as coisas, com o dia a dia do aluno, trazer o conteúdo teórico para próximo dos alunos, isso aí é fundamental, né? Muito bem. Aqui, deixa eu ver se para a próxima questão, na verdade, para a última questão, né? Bem, o controle dos agrotóxicos é feito a cada ano pelo Programa de Análise de Resíduos e Agrotóxicos, que é o PARA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Esse programa avalia continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa dos consumidores. Uma alternativa para minimizar o impacto dos agrotóxicos é o uso de inimigos naturais no controle biológico para o combate de algumas pragas agrícolas. Essa temática é importante do ponto de vista socioambiental. Projetos de pesquisa em biologia têm tido como objetivo reconhecer e identificar os insetos predadores e suas respectivas presas, a fim de colaborar com o desenvolvimento de técnicas de manejo agrícola menos nocivas à saúde e ao meio ambiente. Considerando o texto apresentado, avalie essas afirmações a seguir. O uso de inimigos naturais, o controle biológico de insetos praga é importante na preservação do ambiente, pois reduz o uso de produtos químicos nocivos que podem contaminar o solo, as águas e provocarem bioacumulação nas cadeias alimentares. Disponibilidade de alimento, competição e densidade populacional são fatores-chave a serem considerados na liberação dos inimigos naturais durante o processo de controle biológico.
Controle biológico visa realizar o manejo do habitat através de pragas agronômicas, visando a diminuição de inimigos naturais dos agroecossistemas. Projetos de controle biológico bem-sucedidos em determinada região do Brasil devem ser replicados em outras localidades. É correto que se afirmar apenas em 1 e 2, né? Aqui, controle biológico visa realizar manejo visando a diminuição de inimigos naturais. A gente não pode interferir, né? Muito menos a diminuição de inimigo natural, né? A gente vai promover aqui um desequilíbrio, né? Isso aqui não, de forma alguma, isso aí é adequado. E aqui, né? Projeto que foi, às vezes, bem sucedido em uma determinada região, isso de acordo com as especificidades da fauna, da flora daquela região, né? Eu não tenho que replicá-lo obrigatoriamente em outras localidades. Ele possa até servir como um bom exemplo, né? Mas é parar e pensar, as coisas elas não podem. Isso que é um grande cuidado que a gente precisa de ter quando a gente fala de ecossistema, né? Ter ali ideias, né? Se espelhar em ideias positivas que tiveram êxito em determinada região, e isso precisa ser analisado. Afinal de contas, outras localidades são outras características, né? Não é simplesmente replicar, né? A toque de caixa, aquilo que foi bom num lugar, obrigatoriamente não será necessariamente bom na outra região. Então, isso que a gente precisa de ter muito, né, aqui se pensar o cuidado realmente, o zelo, né, em se replicar as questões. É sempre fundamental o estudo, né, para que as coisas não possam ser realizadas sem planejamento, sem o cuidado necessário, sem o estudo com aquele local, né, nos seus diferentes e diversos setores, né, com cuidado com a fauna, com a flora, com os indivíduos, né, com os seres humanos a ele ali também associados, tá bom? Bem, e com isso, é isso mesmo. Aí a gente finaliza aqui a correção, né, da segunda lista do AVA. Sempre deixou vocês, gente, é muito importante a realização dessas listas, né, ali no AVA. Então, essa é uma correção para enriquecer, né, para trazer para a gente mais discussão e para fazer com que a gente tenha um aprendizado ainda melhor. Tá? Mas é imprescindível que vocês realizem, que vocês respondam. Eu tenho acompanhado vocês ali no AVA, né? Mas a gente ainda precisa, tem gente que ainda não respondeu a lista 1, tá bom? Então, por favor, não deixem acumular, né? Nós teremos logo em seguida mais uma terceira lista, e este é um ótimo momento, fundamental, né? Para a gente dar uma retomada aqui no conteúdo, dar uma lembrada, afinal de contas, é lembrar da matéria de uma maneira prática, né? Contextualizada em questões que já foram aplicadas ao ENAD. Bem, eu deixo aqui o meu abraço a vocês, né? Bons estudos, gente. Tá quase, tá bom? Ó, um beijão a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.